Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Audiovisual. Meu nome é Marcos Kligman e hoje nós vamos falar sobre programas piratas. Que assunto esse! É um assunto delicado, eu já vou começar a falar desde agora que não vai ter tabus e eu vou tentar falar sem falso moralismo e discutir a real dessa questão dos programas piratas na vida de um produtor audiovisual do terceiro mundo. Vamos lá? Então vamos lá. Programas piratas. Eu acho que todo mundo que já começou uma vez com audiovisual começou com um Premiere baixado pela internet, não um Premiere comprado. É bem comum isso. Vai lá, baixa no torrent, aplica, aí gosta e aí segue a vida. Algumas pessoas vão se profissionalizar e comprar esse software, algumas pessoas não vão comprar esse software e vão usar de forma pirata. Vamos começar esse assunto. Os programas eles são desenvolvidos por empresas que não são brasileiras porque as empresas brasileiras não chegaram nesse grau de sofisticação ainda. Não sei se existe algum programa em que o Brasil seja o maior desses produtores, mas até agora todos os programas são ou da Alemanha, a maioria dos Estados Unidos, ou japoneses, ou são programas que são comprados em dólar. Se são comprados em dólar, a gente, com essa ótima gestão que a gente está tendo aqui do governo, o dólar está a 5, 6 reais. Ou seja, o que quer dizer? Que um produtor nascido no Brasil paga 5 vezes mais caro do que um produtor que é dos Estados Unidos, por exemplo. Isso é uma injustiça, porque o que seria o correto, né? O valor do programa ser conforme os lucros de cada nação, o peso da moeda de cada nação. Mas aí não ia dar para fiscalizar muito bem, então é tudo um só padrão dólar. Um programa que lá fora custa R$1, aqui custa 5. Até essa diferença não é muita, mas se for considerar que um programa que custa, vamos supor, $400, ele vai custar 4 para 5 mil reais. 5 mil reais, um programa que custa 400, já vê que isso inviabiliza todo o setor, não só de programas, mas também de aquisição de equipamentos. A gente está falando de um problema geral. Mas com os programas a gente se sente assim, poxa, eu preciso trabalhar, eu preciso seguir minha vida, eu preciso trabalhar e eu já tenho uma câmera, eu vou fazer edição. E os programas também, eles são um pouco sacanas, os desenvolvedores, porque eles ficam lançando programa todo ano e desatualizando alguns. Então, daqui a pouco o teu programa já não serve mais. E ainda por cima, atualmente, alguns programas como Premiere, por exemplo, funcionam na base da assinatura. Ou seja, tu pagas pelo uso por mês, como se fosse a assinatura de uma revista, e não mais a aquisição de um programa. O que acontece? A maioria das pessoas, quando começam baixando um torrent. Vão lá no torrent, existe o Pirate Bay, que é um site para baixar pirataria, que todo mundo usa. Será que será que os desenvolvedores não gostam disso? Eu acho que eles fazem um pouco de vista grossa. Vamos supor, uma pessoa que faz mixagem de som, ela vai preferir o Pro Tools, porque o Pro Tools é o programa mais usado no mundo. E o Pro Tools tem um Pro Tools First, que é o primeiro, né? Que é um programa de educação para estudantes. E esse programa, logicamente, ele não tem todas as funções, mas ou ele é muito barato ou ele é gratuito. Então as pessoas já aprendem a manipular o Pro Tools ali com poucas faixas de áudio, com algumas limitações, e então o programa é liberado. Se você baixa o Resolume Arena, por exemplo, o Resolume Arena permite que tu manipule o programa, mas a toda hora ele vai entrar uma marca d'água no mapeamento, que esse é um programa para fazer mapeamento, e VJ também. E aí ele aparece uma voz falando Resolume Arena, então não dá para botar áudio, não dá para botar vídeo, é só para aprender a mexer mesmo. Os programas da Adobe, que são os mais usados no mundo inteiro, eles têm uma política um pouco estranha, uma coisa engraçada, que é assim, eles não fazem uma fiscalização tão forte. Olha isso, eles não fazem uma fiscalização tão forte, eles deixam um pouco as pessoas fazerem essas cópias. Porque, por exemplo, um Pro Tools, que é de mixagem de som, para quem mixa som num filme, é quase impossível conseguir
baixar por torrent esse programa. Porque ele não existe. O Resolume Arena também é um programa que não existe. Existem vários programas que é impossível conseguir eles com crack, né? Programas com ativadores. Porém, para dar uma temperada, para botar mais um elemento aí, existem... Se eu abrir o Mercado Livre, eu vou ver o programa para vender. Esse programa vem com nota fiscal, vem com ativador, inclusive a própria fábrica atualiza ele. Aliás, a grande maioria dos Windows vendidos, provavelmente o Windows que tem no teu computador, também é assim. Vai no Mercado Livre, por exemplo, compra um produto de uma loja com CNPJ que vende com... E ali diz que é uso ilimitado, pode usar para sempre. Só que isso aí, ainda assim, é pirata. É pirata. A pessoa conseguiu descobrir, ele pegou uma cópia pirata desse programa e conseguiu descobrir... Eita, vamos tentar de novo? A pessoa conseguiu descobrir como é que faz para a chave, como é que faz para criar aquela chave. Ele é como se fosse um chaveiro. Ele sabe criar a chave para aquela fechadura. Então ele consegue te entregar um programa que lá para a fábrica eles nem sabem que é pirata, mas é pirata. Ou seja, aqui no Brasil a gente vive uma salada. A gente meio que vende as coisas que são piratas, só que com nota fiscal. Quem quer isso aí, quem vende esse tipo de produto, está agindo de uma forma criminosa, sim. Só que a nossa lei não pega. Só que esses são criminosos, esses vivem da pirataria. Mas se tu baixar com um torrent, por exemplo, se baixar gratuitamente sem pagar nada, aí não contribui para essa indústria, vamos dizer, não dá... tu consegue usar os programas sem ter que pagar ninguém. Mas existem sérios riscos de virem vírus. E eu não estou brincando, porque, por exemplo, existem riscos de vir vírus num Premiere, mas o Premiere é muito seguro para baixar, porque quase ninguém bota vírus no Premiere. Mas, por exemplo, no Pro Tools, vem um tipo de vírus que é impossível de alguém no Brasil saber como é que se escreve isso, como é que se fala isso em inglês. Ransomware. Então é muito difícil baixar esse programa sem baixar junto um vírus. E esses ransomwares, eles podem fazer coisas horríveis com o teu computador. Horríveis, eu digo, pegar todos os teus arquivos, criptografar esses arquivos, botar no final deles uma extensão que tu não conhece, uma extensão que tu nunca viste falar, e te cobra para descriptografar. E o valor é esse, o valor são 4 mil, 5 mil reais, é um valor extremamente alto. 5 mil reais, tu pagas 5 mil reais para descriptografar todos os teus arquivos do computador ou prefere perder eles? Eu tenho uma dica, prefira perder esses arquivos. A gente não paga, a gente não deve negociar com os sequestradores, nunca. Mas é um risco bem perigoso. Então eu escuto falar das pessoas que pagaram as suas chaves de licença, um monte de moralismos. E aqui eu não estou para fazer moralismos, eu não estou para criar tabus. A gente vai falar de um papo muito sincero, porque as pessoas precisam trabalhar e elas precisam, às vezes, eventualmente, pegar um programa pirata. As pessoas pegam programas piratas e elas precisam trabalhar. E nem todos que trabalham são ricos e têm condições de pagar 5 vezes mais caro. Imagina, nós aqui no Brasil já somos pobres e para tentar competir ainda vamos pagar 5 vezes mais caro por um programa. Então a situação é injusta. E na frente dessa injustiça, como é que vai julgar alguém que vai pegar uma cópia pirata? Então a gente vê muito nos canais de YouTube, nos tutoriais, nos cursos, as pessoas falando muito para a obtenção do programa original, como se fosse fácil a vida. Essas pessoas, elas têm a obrigação de falar do programa original, porque, enfim, são pessoas que representam esses programas. Eles não estão representando a causa social, eles estão representando esses softwares. Eles estão agindo, às vezes até vendem softwares, ou às vezes quem vende um curso de um software, ele tem o seu original, porque afinal ele vive disso, ele ganha uma quantia boa de dinheiro para dar esse curso e ele não vai enxergar
com o mesmo grau, ele vai sempre fazer um julgamento moral em cima das pessoas que fazem cópias com pirata. Mas o fato é que, de fato, a gente precisa trabalhar. E quando a gente precisa trabalhar, a gente vai achar um jeito. E isso serve tanto para edição de vídeo como serve para tráfico de drogas. Isso serve para vários tipos de ilegalidades, que seria muito bom se a gente não precisasse recorrer a um desses crimes. Mas também a indústria, a grande corporação, ela não contribui. Então quem está esperando que eu vou trazer aqui uma solução, uma resposta fácil, eu não vou trazer uma resposta fácil. Eu vou dizer, não sabemos ainda, não tem um consenso. O consenso, na verdade, é um risco. O pirata, ele pode dar problemas no computador, ele pode dar problemas muito sérios, como vírus insolúveis, problemas que a pessoa vai perder todos os seus arquivos, e as pessoas arriscam mesmo assim porque não vem uma alternativa. Então eu quero jogar essa bola para vocês pensarem aí e debaterem aqui no fórum, para a gente ter um entendimento sobre o assunto, ou não entendimento. Eu acho que a gente não consegue chegar no entendimento a respeito do programa pirata. Quem está ganhando dinheiro, quem está há muito tempo trabalhando com o programa, adquira o programa original. Isso dá uma paz de espírito. E se adquirir o programa, não se torne como ex-fumante. Sabe aquele moralismo de ex-fumante que fica acusando os outros fumantes porque ele conseguiu superar? Então existe uma tendência nossa, humana, eu consegui superar, consegui vencer uma etapa, e aí logo já começo a ver com o nariz empinado, com um pouco de desdém, as pessoas que estão logo abaixo de mim. Isso é uma coisa típica do brasileiro, isso é muito Brasil. Sabe? A gente está no estado um pouquinho superior e já esnoba a outra pessoa. A gente vive num mundo com muita hipocrisia e muita desigualdade social. Então é preciso ver o pirateiro, vamos dizer, quem pega um programa pirata, mais como se fosse uma vítima. Ninguém está lá roubando. Ninguém quer expor o seu próprio computador a riscos. E outra coisa, dá um status ter o programa original. Então é complicado. E é preciso que a gente debata e que a gente peça para essas indústrias, elas nunca vão fazer isso, mas enfim, que a gente chegue nessas indústrias e peça uma versão mais barata. E eu estou pedindo aqui, mas eu sou bem pequenininho. Eu não tenho essa força. Mas eu posso acusar as grandes empresas de não verem a flutuação do dólar como se fosse uma alternativa para as pessoas mais humildes. Aliás, vou dizer uma coisa, muita gente que comprou o programa, começou comprando pirata. Então, esse papo de moralismo é até a página 2 também. E aí? Eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês contribuam aqui, trocando ideias. Eu quero que venha aqui uma pessoa a favor do pirata e uma pessoa contra o pirata. E que a gente, sei lá, se mate, mas com educação aqui nos comentários. O pirata, ele é uma porta de entrada para muitos profissionais. Tem outros que são... Por exemplo, tem uma coisa que não é pirata, que é o Magic Lantern. O que é o Magic Lantern? Ele é um programinha que ele vai instalar, que a gente baixa ele no cartão de memória, para algumas câmeras, e coloca na câmera. Ele vai alterar a câmera, ele vai alterar a sua câmera. E ele vai dar uma expansão para a câmera que não veio original de fábrica. Por exemplo, vai poder filmar durante mais minutos, vai filmar durante mais tempo, vai fazer time-lapse, vai fazer várias coisas que a sua câmera originalmente não faria. Aí o vendedor da câmera ele vai dizer assim, olha, isso pode estragar a tua câmera. É verdade, é um ponto. Magic Lantern pode estragar a câmera. Mas a pessoa que precisa filmar com uma daquelas câmeras DSLR, eu vou contar uma história sobre essas câmeras. Elas têm um tempo de gravação não maior do que 15, 20 minutos. Depois elas desligam automaticamente, mesmo podendo gravar por mais tempo. Por que elas desligam automaticamente? Porque se ela grava durante 1 hora, 2 horas, 3 horas,
Lá no mercado europeu, eles vão classificar essa câmera como uma câmera broadcast, que é uma câmera para longa duração. E aí ela paga outro tipo de imposto. Se ela paga outro tipo de imposto, ela vai ficar mais cara para o consumidor. Então, eles limitam, eles abaixam a tecnologia, eles abaixam forçadamente, colocam um programa para limitar essa câmera para que ela consiga chegar nos mercados. E aí, Magic Lantern, ele é bom, ele é ruim? A gente precisa debater sobre esses assuntos. Como eu disse, não vou trazer uma resposta aqui, não sou sábio, eu vou trazer um problema para que a gente debata, certo? O meu nome é Marcos Kligman. Se vocês não conhecem esse canal, por favor, se inscrevam nele, ativem o sininho e deem o like. E comentem, e espalhem esse canal que está bem no comecinho. E eu agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo. Mua!